Boa noite a todos. Nossa, gente, eu tô até emocionada de estar numa casa espírita presencial, porque, nossa, a casa que eu frequento até não voltou ainda. Eu tava aqui falando pra Meire, né, que eu até cheguei mais cedo hoje, fui quase uma das primeiras. E depois eu cheguei aqui e ainda tinha até música. Eu falei, nossa, hoje eu tô com sorte mesmo, viu? Então, assim, tô muito feliz de estar aqui, tava com muita saudade mesmo. A gente faz, né, online, mas nada compara essa coisa da gente estar aqui, não pode abraçar ainda, mas a gente olhar um no olho do outro, né? Então, é realmente uma alegria. E poder falar do Evangelho de Jesus, a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Então, que os bons espíritos, né, que os mentores da casa possam inspirar a todos nós, que essa mensagem de Jesus encontre amparo no nosso coração e que a gente possa realmente viver esse Evangelho. Bom, pessoal, hoje o nosso tema é a parábola do filho pródigo. E nós nos baseamos em vários ensinamentos do Emmanuel sobre a parábola do filho pródigo, né? E principalmente, pessoal, esse livro aqui, ó, o nome dele é Em Busca da Verdade. É um livro da Espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. E, gente, a Joana escreveu um livro inteiro para falar, um livro inteiro em que ela fala dos aspectos psicológicos, e o livro inteiro trabalha a parábola do filho pródigo, para vocês terem uma noção de como os ensinamentos de Jesus têm profundidade, né? Como diz Jesus, minhas palavras são espírito e vida. É preciso tirar da letra o espírito que vivifica, né? Então, a gente vai então trabalhar aqui com o texto bíblico, trazendo algumas considerações do Emmanuel, considerações do próprio Jesus, que está lá no livro Boa Nova, e principalmente essas considerações da Joana. Quem gosta aí de psicologia vai adorar o livro, viu? Porque ela vai falar do ego, self, da sombra interna nossa, o mundo íntimo, essas coisas. Então, assim, para a gente dar uma pincelada, porque o nosso tempo é muito curto para uma parábola que é muito profunda. Para a gente dar uma pincelada, vou recordar aqui rapidamente a parábola do filho pródigo. Acho que quase todos aqui devem conhecer, mas era um pai que tinha 2 filhos, e um filho chega para o pai e pede a herança, a parte dele da herança. Fala, pai, quero a minha parte da herança. E o pai reparte a herança com os 2 filhos. Mas um filho está em casa com ele, e esse filho que pediu a herança, que é o filho mais novo, ele pega essa herança e vai para uma terra distante. E nessa terra distante, ele acaba dissipando todos os bens numa vida desregrada, né? E aí, quando ele perde tudo, nessa região onde ele estava, sobrevém uma grande fome, e ele tinha perdido tudo, e ele começa a sentir muita fome, passar dificuldade, muitas privações, e ele então tem que procurar trabalho, e uma pessoa consegue o trabalho para ele, e ele vai trabalhar cuidando de porcos. E lá onde ele cuidava dos porcos, ele continuava sentindo muita fome, vinha a comida para os porcos, ele sentia vontade de comer essa comida que era dos porcos, mas nem essa comida as pessoas davam para ele ali onde ele trabalhava. Então ele parou para pensar e pensou, nossa, lá na fazenda do meu pai, os funcionários são tão bem tratados e eu estou aqui passando fome. E aí ele diz, não, eu vou lá conversar com meu pai, vou embora para a casa do pai e vou dizer para ele me aceitar como funcionário, porque eu não sou mais digno de ser seu filho, de ser tratado como um filho, mas é melhor ser funcionário dele, porque ele trata bem todo mundo, né? E aí ele vai, e quando ele chega, o pai fica muito feliz, faz uma grande festa para recebê-lo. E quando o irmão que estava no campo retorna para casa e percebe que está tendo uma festa, ele fala para o pai, ele pergunta o que está acontecendo para um criado, e o criado fala, seu irmão chegou. E aí nesse momento ele fica todo tomado de
de indignação, porque o filho gastou tudo, voltou e o pai ainda fez uma festa, né? Então o pai tem que ir ali para conciliá-lo. Então, olha só, essa pincelando é a história, mas nós vamos perceber como toda história do Evangelho, como toda parábola, ela é rica em símbolos. Jesus não usou as parábolas por um acaso. As parábolas têm ensinamentos profundos que tratam da nossa vida e principalmente do nosso autoconhecimento, que é um caminho para Deus, né? No autoconhecimento a gente vai desenvolver essas potencialidades divinas que vai nos permitir desenvolver o amor, praticar a caridade desinteressada, né? E aí, olha só, o texto começa como? Dizendo que o pai tinha 2 filhos, e que o filho chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Então veja, nós vamos ver que cada trechinho, cada versículo é altamente profundo e traz lições profundas para o nosso dia a dia. A parábola já começa com uma situação que acontece na nossa vida todo dia. Todo dia a gente está pedindo alguma coisa. A gente não faz oração? E na oração a gente agradece tudo, mas não pede também? E a gente vê aqui o filho fazendo um pedido para o pai. Então esse ato de pedir algo, o pedido, inclusive o Emmanuel vai trabalhar esse aspecto do pedido, é muito profundo para nós, porque nós também somos eternos pedintes. E trabalhando o aspecto do pedir, veja, o que foi que o filho pródigo pediu para o pai? Pediu os bens materiais. E o pai acabou atendendo o pedido. Foi bom para ele? Ele tinha maturidade espiritual, ele tinha maturidade já emocional para lidar com essa posse de uma forma madura e responsável? Não, né? O pessoal já está aqui balançando a cabeça dizendo não, ele não tinha essa maturidade. Mas e nós? Quantas coisas nós desejamos e pedimos e não recebemos muitas vezes porque também não temos maturidade? Quantas coisas nós pedimos que poderia ser o quê? O motivo da nossa queda. Então, o Emmanuel vai dizer o seguinte, que a maioria das pessoas são como esse filho pródigo. Vejam bem, ele pediu ou ele impôs alguma coisa? Porque ele não chegou e perguntou para o pai qual era a opinião dele, o que ele achava sobre, se ele achava que era uma boa ideia. Ele não pediu um conselho para o pai, ele não foi ouvir o que o pai tinha para dizer. Ele chega e fala: me dá a minha parte da herança, né? Então o Emmanuel vai dizer que a maioria das pessoas na Terra age como esse filho pródigo. E pede, insiste, reclama, chora e teima. Palavras do Emmanuel, hein? Ele usa esses verbos todos. E ele diz assim: impõe ao pai. E o Emmanuel diz que isso é um ato de rebeldia nosso. E ele diz mais. Ele diz que o que nós devíamos pedir para Deus é uma coisa só que nós devíamos pedir. A gente devia pedir para Deus, pedir para Jesus. O Emmanuel diz pedir para Jesus, para que a gente tenha compreensão de qual é a vontade de Jesus a respeito de nós. Olha só, porque o filho pródigo não chegou para saber o que o pai queria dele, qual era a vontade do pai. Ele quis impor a sua própria vontade ao pai. E o Emmanuel diz que nós, perante Deus, fazemos muito isso. E o que adianta a gente ir para a oração do Pai Nosso e falar assim: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Hoje, nós fizemos hoje, né? Agorinha. O que adianta se a gente depois fica lá conversando com o pai, fazendo como filho pródigo, querendo impor a nossa vontade? Então, o Emmanuel ensina que no quesito pedir, a gente tem que pedir para que a gente tenha compreensão, sabedoria do que é a espiritualidade, o que Jesus espera de nós, qual é a vontade de Jesus e não a nossa. Para que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade de Deus. E assim nós vamos evitar muitos sofrimentos, como a gente viu o filho pródigo sofrendo. E aí, o que aconteceu depois? O texto vai dizer que o pai, simplesmente vai dizer assim: o pai dividiu os bens entre os filhos. Olha só,
o pai dividiu os bens entre os filhos. O Emmanuel vai dizer assim, que às vezes a pessoa insiste tanto ali, pedindo para Deus uma coisa, que às vezes acontece de Deus permitir. Deus resolve conceder o que está sendo pedido insistentemente, sabendo que não vai ser bom para a pessoa, mas para que ela viva aquela experiência, para que ela aprenda. Então, a nossa insistência muitas vezes vai ser ouvida não porque a gente tenha maturidade para aquilo que está sendo pedido, porque a gente não estava pedindo para compreender a vontade de Jesus, a gente estava pedindo para Jesus fazer a nossa vontade. Então, ele vai dizer que às vezes a espiritualidade, Deus vai conceder, mas só para a gente aprender que daquele não é o caminho. Então, para a gente pensar um pouco dos nossos pedidos, né? E ele vai dizer que o pai dividiu. O pai acabou cedendo. Olha para vocês verem a situação. Esse não é um caso que o Emmanuel falou? O pai acabou concedendo, o filho foi embora e acabou lidando com inúmeros sofrimentos. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. O que um pai pode conceder ao filho? Se a gente fosse falar em herança, qual é a herança de um pai para um filho? Será que a herança de um pai é só bens materiais? Ou um pai deixa mais do que isso para os filhos? Uma mãe deixa mais do que isso para os filhos? Com certeza, o filho herda bens materiais, mas ele herda algo muito mais importante, que são os valores morais, que são os valores espirituais. E esse filho, na hora de pedir para o pai uma herança, ele estava interessado em que tipo de herança? Só na herança do ponto de vista terreno. Ele queria bens materiais para poder desfrutar, como diz, né? Aproveitar a sua juventude. E ele faz o quê? Quando ele almeja esses bens materiais, ele se esqueceu dos valores morais. Ele desprezou os bens espirituais que o pai também oferecia para ele. E aí, a gente percebe que quando a gente recebe uma herança, a gente tem uma herança. Uma coisa é você ter uma herança, outra coisa é você entrar na posse da herança. Né? Pode ser que eu tenha uma herança para receber, mas se eu ainda não estou lá usufruindo daquele bem, significa que eu ainda não entrei na posse dessa herança. Então a gente percebe o filho pródigo aqui entrando na posse da herança dos bens materiais, mas esquecido da posse mais importante, que é entrar na posse dos bens espirituais, dos valores morais, dos valores eternos. E aí tem uma fala de Jesus, lá no livro Boa Nova, que ele está conversando, e Jesus vai dizer assim, está no capítulo 13, e Jesus vai dizer assim: não sabeis que a herança de um pai se divide em partes iguais entre seus filhos? E ele acrescenta: as criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino. Olha só, é Jesus que está dizendo. Deus oferta para todos. Só que não é todo mundo que consegue entrar na posse do seu quinhão divino. Se a gente parar para pensar que nós somos espíritos de natureza divina e trazemos em nós a centelha divina de cada potencialidade das virtudes celestiais, se nós ainda não desenvolvemos ela, é porque nós ainda não entramos na posse. A herança paterna está aqui. A centelha divina para o amor, para a caridade, para a bondade, a generosidade, a solidariedade, a compreensão, a misericórdia, está tudo aqui, latente, para ser desenvolvido. Só que será que nós já entramos na posse desse quinhão divino? Inclusive os ensinamentos de Jesus vêm nos auxiliar para que a gente possa entrar nessa posse. Mas Jesus diz que aqueles que estão transviados, né? Porque a gente às vezes já está começando a entrar na posse, já está melhorando, né? Aos poucos, às vezes não é um amor fraternal, mas já tem um amor bonito, familiar, não tem um amor pela humanidade inteira, talvez, desinteressado, sincero, mas a gente já consegue amar além das paredes domésticas, né? A gente está desenvolvendo as nossas potencialidades, entrando aos poucos na posse desse amor divino. Mas aí o próprio Jesus diz que quem está transviado, que preferiu, ele ainda coloca,
que não souberam, os que estão. Aí ele fala, o filho pródigo, os transviados são os que não souberam. Eu não acrescentei aqui, mas ele fala assim, são os que preferiram o crime, os que preferiram o egoísmo. Então ele fala que esses são as pessoas que se transviaram e não conseguiram entrar na posse do seu quinhão divino. Então a gente vê o filho pródigo entrando na posse de bens materiais, mas ele não entrou na posse dos bens espirituais que o pai, nessa parábola representando Deus, ensinou para ele. Porque vocês não concordam que antes dele sair de casa ele não passou a infância inteira e a adolescência na companhia do pai? Ele não cresceu até a vida adulta na companhia do pai? E só depois ele pediu os bens? Quer dizer que ele aprendeu muita coisa sobre o evangelho, né? Sobre as leis divinas, sobre esses bens espirituais. Mas na hora que ele resolveu sair de casa, ele só quis levar consigo os bens materiais. Inclusive a Joana de Ângeles diz que a parábola poderia ter tido um final diferente. Poderia ser alguém que se afasta do lar, mas que vai construir uma vida, um progresso, não só para ele, mas para a comunidade à sua volta, em um outro lugar. Ele poderia ter tomado essa decisão. Levava consigo os bens materiais, mas levava os valores espirituais também. Mas ele não fez isso. E foi por isso que ele acabou encontrando muito sofrimento. Porque a valorização dos bens, daquilo que é muito terreno, deixando de lado, né, de agregar aquilo que é do sentimento, acaba trazendo sofrimento. E aí, o que aconteceu depois? Depois vai dizer o seguinte, que poucos dias depois, então ele pediu a herança, o pai dividiu os bens com os 2 filhos, ele foi embora, levou só os bens materiais, né? E aí o texto vai dizer que ele ajuntou todos os bens e foi embora para uma região longínqua. E que lá ele dissipou toda a sua herança. Olha só para vocês verem. Foi embora para uma região distante. Será que essa região distante está falando só de aspecto geográfico? Será que nós podemos falar sobre uma distância espiritual do Pai? Essa distância, do ponto de vista do aprofundamento para o nosso espírito, ela não é geográfica, ela é uma distância espiritual. A gente percebe aqui que a partir do momento que o foco dele foi só o que era material, ocorreu na sequência um distanciamento do Pai. E o distanciamento do Pai já é representando aí esse distanciamento dos valores espirituais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, não nos enganemos, porque o filho que ficou na companhia do pai, estava pertinho do pai, não estava? Geograficamente. Mas será que o coração desse filho também estava próximo do pai espiritualmente? Porque quando o irmão dele voltou, ele ficou todo cheio de indignação. Ele não queria nem saber. Então a gente percebeu, a gente vai perceber, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, que existia no irmão um egoísmo ali, calculado, guardado. Então a gente percebe que tem um filho que pegou os bens e saiu para longe. E se distanciou do pai. Mas a gente tem um filho que ficou junto e que mesmo perto, o coração dele estava longe do coração do pai. E aí, quais seriam essas pessoas hoje? Quem seriam nós? Talvez as pessoas que são... Tem aquele que a gente olha, ele já está numa vida desregrada, envolvido numa região, assim, propriamente dita material, onde ele extravasa, né, seus desejos mais mundanos. Mas quantas pessoas são altamente religiosas e que talvez no dia a dia, na prática do dia a dia, acaba adotando uma conduta que é um pouco distante do Evangelho de Jesus? Seria aquele filho, olha, eu estou perto do pai, porque eu estou estudando o Evangelho, né? Nós estamos aqui estudando, pode ser eu, por exemplo, né? A gente está estudando o Evangelho, a gente está numa postura religiosa, mas talvez, como é que está a nossa vivência no dia a dia? Será que a gente está realmente próximo do Pai? Próximo espiritualmente, porque a gente pode estar muito próximo no discurso, mas e na prática? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer para a nossa consciência, né? E aí,
O texto vai dizer que ele foi para essa região distante e que chegou lá e ele dissipou tudo. Acabou com todos os bens, numa vida de prazer, numa vida desregrada, né? E é por isso que ele é chamado de filho pródigo. Agora eu pergunto, o Emmanuel que vai dizer para nós assim, que toda vez que a pessoa pensa no filho pródigo, na parábola do filho pródigo, as pessoas pensam em bens materiais. Será que só é pródigo aquele que dissipa bens materiais? Será que tem outras coisas que não são bens materiais que também podem estar sendo aí pelas pessoas dissipados? O que é que vocês acham? Porque a gente pensa na parábola do filho pródigo, todo mundo só pensa em bens, sabe? Pegou a herança e foi dissipar. Só que o Emmanuel vai dizer o seguinte para nós, que o filho pródigo está em todas as partes. Que não é só aquele que dissipa bens materiais, mas principalmente as pessoas que dissipam tempo. Cada vez que a gente gasta o nosso tempo à toa, sabe? A vida está passando e a gente não tá correndo atrás da nossa evolução espiritual. O que a gente está lendo? O que a gente está realizando no dia a dia? Pode ser que a gente esteja perdendo tempo. E aí o Emmanuel vai dizer, quantas pessoas perdem tempo? Quantas pessoas perdem saberes? Quantas pessoas dissipam saúde? Quantas pessoas perdem oportunidades? E a vida é rica. A gente é rico de tempo, nós temos um tempo. Nós não sabemos quando que o relógio vai esgotar nessa existência, né? Mas o tempo tá acontecendo. E as pessoas que têm, às vezes, uma arte. Nosso irmão estava aqui hoje compartilhando a sua arte conosco, ajudando na nossa harmonização íntima. Então isso é compartilhar uma arte, né? Quantas outras pessoas que têm aí uma arte, têm o tempo, mas só usam para si próprios? Tem o conhecimento, a sabedoria que pode ser compartilhada, tem a saúde que pode ser compartilhada num trabalho no bem, mas só usa tudo para si próprio. Porque não foi isso que o filho pródigo fez? Pegou os bens, ele foi fazer caridade? Foi promover o progresso naquela região? Não, ele foi gastar os bens consigo mesmo, satisfazendo seus desejos. Então, a gente podia pensar um pouco nos nossos talentos. Quantos talentos nós temos? É o tempo, é a oportunidade, é a saúde, é o conhecimento, a sabedoria, é a arte. Será que nós estamos usando esses bens em favor de todos? Ou será que nós estamos dissipando, usando só conosco mesmo? Né? Fica aí para nós essa pergunta. Porque o Emmanuel diz que se a gente não está compartilhando, isso significa que nós estamos sendo pródigos. O pródigo que dissipa tudo em benefício próprio apenas. É esse que dissipa. Por exemplo, hoje no direito nós temos o pródigo em relação aos bens. Às vezes pode ser retirado dele porque ele pega os bens que ele tem e gasta tudo à toa, vende barato, por exemplo, né? Ele não faz uma boa administração. Hoje existe no direito a possibilidade de você conseguir uma interdição dessa pessoa em relação à administração dos bens, porque ela está dissipando todos os seus bens, para vocês terem uma noção, né? Desperdiçar, é verdade, desperdiçando, é verdade. É porque eu acabei focando aqui na palavra pródigo, né? Aquele pródigo que gasta muito. Se for para ser pródigo, gente, vamos ser pródigo de amor, vamos ser pródigo de caridade, de gentileza, ou seja, vamos gastar muita gentileza, gastar muito amor, né? Agora esse pródigo do egoísmo, esse desperdício do tempo, das oportunidades, desperdício da saúde, né? Gastando às vezes só conosco mesmo e nem está promovendo muitas vezes o nosso progresso espiritual. Então esse não é o ensinamento que Jesus está deixando para nós, né? Deixou para nós. E aí o que aconteceu? Veio uma grande fome naquela região e ele começou a passar por muitas privações. Foi empregar-se com um homem que o mandou cuidar de porcos. Aqui nós temos o quê? O elemento, temos a fome.
A Joana de Ângeles vai falar que a fome, nessa situação, representou dois aspectos aqui. Primeiro, a fome representa um estímulo. A pessoa está numa situação em que ela está cega espiritualmente, digamos assim. Quando veio a fome, foi um estímulo para ela pensar a sua vida, repensar a vida, para ela mudar de comportamento, para ela ver um novo horizonte. E ao mesmo tempo, a fome foi o quê? Um freio para a loucura, dizendo a Joana, loucura. Salvo engano, nós lemos também no Emmanuel algo nesse sentido, um freio àquela queda, aquele momento de loucura mesmo. Então, a fome representou aquele momento difícil na vida dele, porém necessário, porém importante. Foi um momento que fez com que ele buscasse uma vida nova. Muitas vezes isso acontece conosco. E essa fome, eu pergunto para vocês, foi ou não foi um ato de misericórdia divina na vida dessa pessoa? Fez com que ele retornasse para casa, para junto do Pai. Então, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente não pode ser que a gente não esteja num caso extremo desse filho que chegou a esse nível, né? Mas às vezes, na nossa vida, a gente está seguindo um caminho, a gente está cego, não está vendo que é preciso repensar. Então, às vezes, a vida, a misericórdia divina, lança mão de recursos que às vezes vai doer, mas que vai ser o nosso retorno para junto do Pai. Vai ser um convite, um estímulo para novas reflexões. Então, na doutrina espírita, o povo fala que o espírita gosta de sofrer, né? Não é que a gente gosta de sofrer, é que nós damos às dificuldades um outro valor, uma outra significação. Cada dificuldade é um convite à reflexão de como está a nossa evolução espiritual. Então, foi preciso que a fome chegasse, foi o obstáculo, foi a misericórdia divina que freou. Inclusive, a Joana diz que poderia, se ele continuasse, uma pessoa que continua nessa situação pode chegar ao suicídio, que seria ali o ápice da loucura. Então a fome representou ali esse freio, esse momento de reflexão. E a Joana diz mais, diz que não foi só a fome que foi difícil para ele, porque quando ele encontrou trabalho, uma pessoa mandou ele cuidar dos porcos. Vocês se lembram que os judeus, Jesus estava falando com os judeus, com o pessoal ali que era muito religioso, né, que tinha uma tradição judaica muito forte. E para o pessoal que estava ouvindo naquele momento, era impactante falar que ele, quando chegou no nível da fome, que ele teve que ir trabalhar cuidando de porcos. Por quê? Porque a cultura, a religião, naquele tempo de Jesus, o pessoal tinha a carne de porco como imunda, era chamado de imunda, impura. Os judeus até hoje, grande parte dos judeus não se alimentam da carne de porco. E se ele estava sendo empregado por uma pessoa que era dono de porcos, significava que aquela pessoa era um pagão, não era ali da mesma fé que ele, que não era alguém que seguia ali um Deus único, né? Provavelmente alguém que ou talvez não tivesse religião ou que adorasse vários deuses. Então, a Joana de Ângeles fala que ele chegou como se fosse num nível que foi a derrota dele, mais difícil teria sido a derrota moral. Por quê? Porque além da fome, agora ele trabalhava para um pagão e ele ainda cuidava dos porcos, que eram os animais ali considerados impuros, né? Então ela fala assim que ele teve que foi para ele um pecado contra a fé dele e um pecado contra Deus, na convicção moral dele. Então a dificuldade não era só física, ele já estava no nível em que a dificuldade para ele era espiritual também. E aí o que acontece? A Joana vai dizer, ela usa até essa palavra, ele teve um insight, um momento de intuição, né? Porque ali ele olhando para os porcos, querendo se alimentar do próprio alimento dos porcos, que de repente ele teve uma intuição. E nesse momento ele disse para si mesmo: levantar-me-ei e irei ver meu pai.
ele fala, né? Levantar-me-ei e irei ao meu pai. E aí ele pensa, quantos funcionários do meu pai são muito bem tratados, não passam jamais fome. O pai era um homem bondoso, misericordioso, né? Ele falou, para mim, eu vou para a casa do meu pai, vou pedir para ele para ser funcionário dele, porque eu não sou digno. E vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me aceite aqui. Então, o que aconteceu nesse momento? Ele tomou uma decisão, ele fez uma reflexão. Veja como aquele momento difícil da vida dele levou a reflexões importantes a respeito do pai. Veja como as coisas estão mudando. Quando ele saiu, ele estava como? Impondo ao pai a sua vontade, estava prepotente e arrogante, juntou os bens e foi embora. Agora ele chegou numa situação de reflexão espiritual que ele está reconhecendo como o pai é misericordioso, como o pai é bondoso, como ele foi ingrato. Ele chegou agora no nível do arrependimento. E o arrependimento, o Emmanuel vai dizer que o arrependimento é uma força muito importante, porque é um arrependimento que leva a gente até a regeneração. Às vezes nós vamos ter remorso também. Aí o Emmanuel fala assim, que o remorso é a força que nos conduz ao arrependimento, e o arrependimento é a força que nos conduz à regeneração espiritual, à nossa mudança. Então ele agora chegou no arrependimento. E tem uma coisa, gente, muito interessante no texto bíblico. O texto bíblico vai falar assim, ó, que ele começou a ter uma reflexão e falou para ele mesmo assim, levantar-me-ei, irei ao meu pai. Vejam, ele ainda não foi. Vocês perceberam? Ele não foi, ele está só pensando. Então ele parou para pensar e falou, vou tomar uma decisão, vou buscar o meu pai e tal. Aí os versículos seguintes vão dizer assim, levantando-se, foi ao encontro do pai, foi para a casa do pai. Levantando-se. Veja, o texto bíblico usou o verbo levantar 2 vezes. Na primeira era só uma reflexão, eu vou me levantar e eu vou. Na segunda, o texto mostra uma ação positiva dele. Ele realmente se levantou e ele realmente foi encontrar com o pai. Então, olha como isso é significativo na nossa vida. Quantas vezes nós paramos para pensar e vai fazer até uma oração e fala, Senhor, eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso, me dê força e de agora em diante vai ser assim, assim, assim. E talvez o tempo passa e não tem a narrativa da nossa efetiva mudança. Porque aqui ele refletiu, tomou uma decisão, vou encontrar o meu pai. E em seguida o texto diz que ele foi. E nós? Cada vez que nós, nas nossas orações, a gente diz, Senhor, eu vou mudar, eu não quero mais fazer isso não tá, eu entendi que não está correto, eu quero ser mais assim, será que depois a gente faz? Ou será que a gente fica só no levantar-me? Porque aqui, no momento de dificuldade, ele refletiu, ele tomou uma decisão. Esse é um momento importante na nossa vida. E aí o Emmanuel vai falar sobre esse levantar. E o Emmanuel vai dizer que nós precisamos fazer como filho pródigo. Quantas coisas na nossa vida precisam mudar. E a gente precisa o quê? Tomar uma decisão, mas não ficar só na decisão do discurso, não. É preciso, depois da decisão, levantar e seguir esse caminho novo. Então o Emmanuel fala para nós, nos convida a fazer o mesmo em relação a tudo que nos distancia do Pai. É preciso levantar e mudar de postura. Então a gente tem que perguntar para a nossa consciência, o que na nossa vida nos distancia do Pai? Porque nós precisamos nos levantar desse local de acomodamento, dessa zona de acomodação e seguir um caminho em direção ao Pai, que foi o que o filho pródigo fez. E aí, o que aconteceu depois? Gente, tem uma expressão no texto bíblico tão bonita, que fala assim, a anterior que a gente estava falando, quando ele tomou essa decisão, né? Caindo em si, ele falou, eu vou encontrar o meu pai. O Emmanuel, acho que tem até um texto chamado Caindo em Si. E aí a Joana de Ângeles faz uma relação tão bonita, que ela vai dizer assim,
que o caindo em si do Judas foi depois, quando ele viu que ele tinha feito, né? Quando ele se arrependeu. O caindo em si do Pedro foi na terceira negação de Jesus, quando o galo cantou. O caindo em si da Maria Madalena foi quando ela foi encontrar com Jesus e decidiu mudar de vida. E aí o Emmanuel vai dizer, a Joana vai dizer que todos nós precisamos desse cair em si. Então a gente tem que perguntar para a nossa consciência, se o filho pródigo está lá no texto bíblico, caindo em si, disse, levantar-me-ei. Nós também precisamos ter o nosso cair em si e pensar o que na nossa vida que já passou da hora da gente cair em si e falar, não dá mais, vamos levantar e vamos mudar a direção para um caminho que efetivamente nos direciona para o Pai. E aí o texto disse, o texto fala assim, partiu então e foi ao encontro do Pai. Estava ainda ao longe, é lindo, né, gente? Estava ao longe, quando o pai o viu. Quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Gente, olha que lindo, olha que lindo. O pai saiu correndo ao encontro do filho, cheio de compaixão, e encheu o filho de beijos. Gente, a pergunta que nós temos, que inclusive é uma reflexão tirada de um texto do Emmanuel, é: o pai impôs condições para o filho voltar para casa? O pai impôs condições para abraçar o filho? Será que o pai chegou já exigindo um monte de explicações, exigindo um monte de justificativas do porquê que ele fez isso, porquê que ele estava naquela condição? Será que o pai passou um sermão no filho? O texto disse isso para nós? Ou será que o pai ficou dizendo, bem feito, eu não falei? O que ele fez? Ele não fez isso. Olha que paradoxo para nós, porque a nossa reação provavelmente seria outra. Talvez, né? Existe uma possibilidade de falar, não, peraí, vamos sentar, vamos conversar que a coisa agora vai mudar. Mas o que esse pai fez? Esse pai saiu correndo, abraçou o filho, encheu o filho de beijos, e o Emmanuel vai dizer assim, ó: o pai não esperou que o filho apresentasse justificativas, não procedeu com humilhações, não impôs condições, apenas esperou que o filho se levantasse e desejasse o calor do seu coração. Olha que coisa linda! Parecia que o pai estava esperando? Parecia, porque quando o filho apareceu, ele já saiu correndo para encontrar o filho. Parece que ele falava assim, nossa, filho, já estava preocupado, estava demorando demais para você voltar, né? Então o pai, movido de compaixão. Gente, essa parábola, nós sabemos que é a representação do amor divino. A gente também erra. E sabe como que Deus nos recebe? Sabe como que a espiritualidade nos trata? Não é com humilhações, não é com julgamentos e condenações. Somos nós mesmos que nos condenamos na nossa consciência e pedimos uma oportunidade de reparação. Então, o amor do Pai por nós é cheio de compaixão. E tem uma coisa muito linda aqui, gente. Veja, eu vou até adiantar um pouquinho, depois a gente volta aqui. Ele começou a falar para o pai assim, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Vejam como ele está humilde, como ele está reconhecido dos seus erros, como ele traz, como o arrependimento operou transformações dentro dele. Sabe o que o pai fez, depois que ele disse tudo isso? Sabe o que o pai respondeu? Nada. O pai disse para os seus servos, chamou os servos e falou, ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei o novilho cevado, matai-o, comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Vocês perceberam que o pai não respondeu para o filho? Ele tá, pai, eu pequei, eu tô isso. O pai cortou o processo de humilhação dele ali naquele momento, imediatamente nem deixou ele fazer justificativas nem nada. Era como se o pai dissesse assim, filho, o importante é que você voltou para casa. Você tá de volta, e você tá de volta renovado.
E não se preocupe, traz uma roupa nova, traz uma sandália nova, vamos fazer uma festa, vamos começar de novo. Isso não é a cara da reencarnação? A gente chega lá com um monte de dívida no plano espiritual, né? A gente brinca que passa uma vergonha espiritual. Só que aí, a gente chega às vezes com remorso, com arrependimento. E é como se dissesse, Deus é misericordioso, nós teremos outra chance. Mas não é porque a gente vai ter outras chances que a gente vai desperdiçar nosso tempo agora, né, gente? Vamos fazer bom uso do nosso tempo. Mas então, veja, voltando aqui nessa parte, né, que o pai se encheu de compaixão, nós podemos perguntar, e nós? E nós? Nós acolhemos incondicionalmente, movidos por compaixão, aqueles que erram, ou nós agravamos suas dores com humilhações? O que nós fazemos? Como é que a gente reage? Porque esse pai representa para nós um exemplo a ser seguido. Esse pai é cheio de compaixão, ele é cheio de compreensão, ele oferece novas oportunidades. E eu vou falar para vocês, a compaixão na visão espírita, se a gente for lá pesquisar misericórdia, pesquisar textos espíritos que falam de misericórdia, a misericórdia não é, do ponto de vista da doutrina espírita, não é só essa misericórdia que sente piedade, que se apieda, que sinto muito. Não, a misericórdia divina é aquela que ela compreende a fragilidade do outro e estende a mão para levantá-lo. A misericórdia que os espíritos ensinam para nós é uma misericórdia ativa, positiva, que muda a realidade da outra pessoa. Não é só aquela que fica com o coração cheio de piedade, mas passa reto. Não, a misericórdia divina, ela transforma, é transformadora. E a gente vê esse pai vivenciando essa misericórdia divina, como se dissesse, filho, você voltou, vamos começar de novo, vamos começar o seu processo de transformação aqui. Então a gente tem que perguntar, e nós diante da queda do outro, como é que nós estamos reagindo? Como é que está a nossa compaixão para ajudar o outro a se levantar? E aí a Joana vai falar também o seguinte, que quando esse filho pródigo se apresenta em situação deplorável, rebaixando-se e submetendo-se ao pai, nele há uma grandeza ética fascinante, que o torna elevado e o dignifica. Porque agora ele já voltou, ele está se humilhando, mas ele está nesse processo da humilhação que vai elevá-lo. Ele chega com uma certa dignidade diante do pai, dizendo, eu sei que eu errei, eu reconheço meu erro, eu quero uma nova oportunidade, eu aceito o trabalho dos funcionários na fazenda. Olha que lindo! Então ele já chega modificado e com uma certa dignidade diante do pai, né? E ela fala, bem diferente de quando partiu, levando muitos valores amoedados, mas sem valores existenciais. Estou preocupada com o nosso tempo. Tá tranquilo? Então tá. Então olha só, o que o pai fez? Recebeu aquele filho cheio de compaixão. Gente, falou, traz a melhor roupa, não é qualquer roupa não, não é qualquer túnica não, é a melhor. Traz o anel, traz as sandálias, né? Prepare a festa, o banquete, vamos festejar. Olha a reação do pai. O que essa túnica vai nos lembrar? Lembra até uma passagem bíblica. Vocês lembram da túnica, das vestes nupciais, né? Para você participar do banquete. A gente percebe, a gente pode fazer aqui uma simbologia dessa túnica com o início da purificação, né? Dele começar ali a se purificar através dos sentimentos que ele traz agora. O anel, gente, o anel lembra o quê? É uma aliança. E aí a Joana vai dizer que esse anel é a representação da aliança, de comunhão, do retorno, da restituição da comunhão entre pai e filho. O anel traz essa simbologia. E a Joana vai dizer ainda que as sandálias, a gente pode fazer, ela faz um paralelo com a base. Os pés estavam descalços, mas os pés é a base da sustentação do corpo físico. Então ela fala que as sandálias
levando para um aspecto espiritual, pode representar para nós a base do edifício espiritual, dos princípios que nós carregamos, né, para direcionar a nossa vida, nossa condução espiritual, porque sandália tem a ver com caminhar, tem a ver com jornada, tem a ver com direção, porque está relacionado com os pés. Então a gente poderia perguntar, e as sandálias? Quais são as sandálias que está guiando a nossa vida hoje, né? E ela vai dizer o seguinte, sobre o festejar, gente, vamos recordar um versículo lindo que tem no Evangelho, que diz assim, que há mais festas no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E o que é isso? Essa representação da parábola do filho pródigo, esse pai que quando o filho retorna para casa, o que ele faz? Uma festa. Isso é um reflexo desse ensinamento que diz, olha, é um pecador que voltou para casa, é alguém, o filho que ele diz o quê? Vamos comemorar, porque o meu filho estava perdido e foi encontrado. Estava morto e voltou à vida, tornou a viver. Então o pai está comemorando o retorno desse filho. Meus irmãos, é assim conosco. Deus é um Deus de amor e de misericórdia infinita. E assim como aconteceu com esse filho pródigo, que quando voltou não encontrou humilhações, julgamento e condenações, encontrou amor e uma festa. Isso é a representação de cada vez que nós conseguimos retornar de algum erro, de algum equívoco na nossa vida, né, de débitos do passado, inclusive, mas nós retornamos, queremos uma vida nova, queremos uma regeneração, queremos um caminho novo que nos leva ao Pai, existe uma festa no céu. Já imaginou o nosso anjo da guarda? Como é que fica quando, né, fica tanto tempo ali inspirando um novo comportamento em nós e a gente não escuta e de repente a gente toma a decisão, levanta, muda de comportamento e toma um novo rumo na vida? Isso é festa no céu mesmo. Então, o que aconteceu depois? Vamos ver o que aconteceu depois. Então, eles começaram uma festa, né? E uma coisa também tão interessante, vou voltar aqui para falar. O pai, quando ele falou assim, ide depressa buscar a melhor túnica. Esse depressa também foi tão significativo para nós, porque o filho estava numa situação deplorável. E ele fala, vai depressa. O filho está ali se humilhando, pai, não sou digno. O pai quase nem escuta o que ele diz. E diz, olha, ide depressa. Porque o filho precisava de acolhimento. O filho precisava de amparo. E o amparo e o acolhimento, muitas vezes, não pode esperar. É depressa. Não adianta a gente falar para alguém, semana que vem eu vou ver o que eu posso fazer por você, quando a gente pode fazer agora. Vamos fazer agora. Então, a gente percebe como cada versículo é profundo e traz para nós ensinamentos para o nosso dia a dia. E o que aconteceu depois? Agora chega o irmão. Gente, a Joana de Ângeles fala no livro assim, que é como se tivesse o mundo do filho pródigo, o mundo do pai e o mundo do irmão. Como se fosse 3 mundos, assim, 3 tipos de vida para a gente analisar e levar as reflexões para nós, né? Então a gente viu um pouco do filho pródigo, viu um pouco do amor do pai, agora a gente vai ver o mundo do filho. E aí o filho fala assim, o filho, ele pergunta, né? Ele chega e encontra, está tendo uma festa. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse, é teu irmão que voltou e teu pai matou um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha a felicidade do pai. O filho voltou com saúde. Saúde, gente, aqui não é só saúde física, é principalmente a espiritual. Porque antes ele não estava na loucura de uma vida totalmente desregrada. E agora? Agora ele já traz um sentimento de reconhecimento do pai, ele traz um sentimento de arrependimento, de quem quer uma vida nova, quer um lugar humilde lá na casa do pai. Então o pai olhou e falou, nossa, meu filho está com saúde espiritual agora, está na hora da gente recomeçar, né? Então o pai estava feliz porque o filho voltou com saúde. Ele então, o irmão, ficou com muita raiva
e não queria entrar. Seu pai saiu para conciliar. Saiu, tem textos que fazem tradução, seu pai saiu para suplicar-lhe. Então veja, tem alguma coisa errada nesse irmão. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Pai, ele ficou na companhia do pai, dá a entender que ele é um filho excelente. Um filho que comunga dos valores do pai, que aprendeu muito com o pai, mas quando o irmão chega, ele fica tomado de raiva. Vocês perceberam que ele nem perguntou como é que estava o irmão dele, se o irmão dele estava bem, se o irmão precisava de alguma coisa, né? Nem quis saber. Ele só achou um absurdo o pai fazer uma festa com o irmão. Gente, isso não é esquisito? Veja, a Joana e o Emmanuel vão comentar o fato do filho ficar indignado porque o pai é bondoso. Vocês percebem? É como se ele quisesse que o pai não tivesse generosidade para com o irmão, mas com ele quer, né? Então tem um problema nesse irmão aí também. A Joana até diz que essa parábola deveria se chamar a parábola dos 2 filhos ingratos. E olha só, o filho egoísta, agora eles vão começar a chamar esse filho de o filho egoísta, se mostra contrariado com 2 coisas: a generosidade do pai e a vibração de amor no ambiente. Gente, toda vez que está tendo um ato de generosidade e aquele ato de generosidade por alguma razão nos indignar, tem alguma coisa errada conosco. Nós precisamos analisar esse sentimento. E aí, a Joana vai dizer que nesse momento, diante da generosidade do pai com o irmão, vai vir à tona os sentimentos inferiores do irmão, que estavam todos ocultos, porque ele era tipo o filho: eu cumpro os seus deveres, eu não te questiono, eu cumpro as suas ordens, né? Inclusive, a Joana vai dizer que esse comportamento do filho não era desinteressado, porque se fosse desinteressado por alguém que tinha amor ao dever, por alguém que concordava com o pai, naquela personalidade do pai generosa, ele não se indignaria. Se ele se indignou, é porque ele tinha interesses. Inclusive, a Joana vai dizer que para ele era muito cômodo ficar na casa do pai. Qualquer problema que surgisse, o pai resolvia. Um dia o pai ia desencarnar, ele ia herdar tudo e vida que segue, tá tudo ótimo. Então era melhor ele esperar. A gente percebe que ele estava convivendo com o pai, mas ele não estava concordando com os valores do pai, né? E olha, o Emmanuel fala assim que esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem e a alegria dos outros, revolta-se e sofre. O nome disso é inveja, gente. Vejo a felicidade do outro e aquilo me causa algum tipo de revolta, de sofrimento. Isso é estranho. Então o irmão, vendo a felicidade das pessoas, aquilo ali causava nele algo de estranho. Já estamos aqui caminhando para o fim. Eu estou preocupada. É uma parábola muito grande, né, gente? Meia hora é difícil. Olha só. O que aconteceu? Ele respondeu para o pai. Então o pai foi lá, né? Tipo, oh meu Deus, já tive um filho que foi, graças a Deus voltou, agora eu tenho que resolver outro problema aqui com outro filho, né? Achou que estava tudo em paz, aí de repente ele viu as manifestações inferiores do sentimento do filho. E aí ele fala para o pai assim: há tantos anos que eu te sirvo. Gente, olha, ele está jogando na cara do pai, olha para vocês verem. Há tantos anos que eu te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito, né? Um cabrito que fosse, para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho, olha gente, ele nem falou veio meu irmão, tipo assim, veio esse teu filho aí, que devorou todos os teus bens com prostitutas, e por ele matas o novilho cevado. Olha o filho manifestando seu sentimento de indignação, de raiva, de inveja, com o comportamento do pai. Ele está exigindo do pai um comportamento diferente, mais condizente com o que ele achava certo. Ele com certeza acha que o irmão precisava ser punido, né? E aí, vocês perceberam que ele acha que ele é melhor que o irmão dele? Ele acha que ele é bom, que ele é muito bom e que ele não está recebendo o reconhecimento devido do pai.
e que ele não está recebendo a retribuição que ele merece. E aí, sabe o que o Emmanuel vai dizer? Que a gente precisa tomar muito cuidado com essa vaidade de ser bom. Ele acha que ele é bom e ele é vaidoso por achar que ele é bom. Não, ele está com dois problemas. Um, porque não tem humildade, porque ele acha que ele é muito bom, né? E outro, porque ele é vaidoso por achar que é muito bom. Olha só que situação. E aí, o Emmanuel vai dizer assim, ó. Ele observa a alegria paterna, abraçando o irmão recuperado, entretanto, reprova e confronta o pai. Então, ele está sempre na casa do pai, mas vocês estão vendo que lá na casa do pai ele se sente, ele reprova o comportamento do pai. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com o pai, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe os interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Vocês perceberam que tem um problema com esse filho? Então ele fala, olha, eu estou aqui, eu estou trabalhando, mas não é desinteressado. Ele quer uma retribuição e ele quer, inclusive, que o pai tenha mostras de generosidade apenas com ele. Gente, nós não fazemos isso? Nós fazemos ou não fazemos? A gente fica, nossa Senhor, mas eu fiz isso, eu fui lá naquela ação, eu distribuí o pão, eu fiz isso, fiz aquilo, o Senhor não vai me conceder mesmo? O Senhor não acha que eu mereço? Faz ou não faz? Aí Jesus, ia dizer para ela assim, então você estava fazendo porque você queria alguma coisa em troca, não é desinteressado. Está cumprindo os deveres do Evangelho, mas acha que merece uma retribuição, um reconhecimento do céu, que é uma vida mais leve, né? A gente faz, mas a gente não faz, gente. Às vezes, isso está na nossa consciência inconscientemente. Está fazendo a ação e está calculando bônus horas. O evangelizador já fala assim, infantil, né? Fala, o bônus horas do evangelizador é dobrado, né? É desse jeito que o pessoal diz, né? Então, a gente precisa se policiar mesmo. Porque às vezes a gente está cumprindo aquele dever ainda melhor do que... Ainda que no fundo, inconscientemente, a gente está esperando algum retorno do céu, digamos assim, né? A gente tem que fazer por amor ao bem, por amor à lei divina, né? E ainda que no fundo tenha alguma retribuição, é melhor que a gente faça. Vamos fazendo que um dia eventual interesse oculto lá no nosso mundo íntimo, que a gente nem tem conhecimento, mas com o tempo aquilo vai superando e o bem vai superando qualquer entendimento ainda equivocado que a gente tem das leis divinas, né? E cai em si, uma hora cai em si, né? E aí, por fim, pessoal, sobre o ser bom, o Emmanuel fala assim, não te encarceres na vaidade de ser bom, né? Então, é o bem pelo amor ao bem, pela plantação que o bem gera, pelo florescimento do amor em volta, né? E não por uma retribuição ou por um status de eu sou bom, né? E aí, por fim, o texto vai dizer o seguinte, que o pai respondeu para o filho assim, para o que ficou lá, né? Que estava indignado. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Então o pai, naquele momento, percebeu que ele não tinha só um filho perdido, ele tinha dois. E quando ele acabou de encontrar um, ele descobriu que o outro continuava perdido. E aí nós vamos até fazer uma pergunta. Qual dos dois filhos vocês acham que está numa situação melhor no momento? O que retornou. Porque o que retornou, ele já reconhece que errou, ele traz o arrependimento, ele quer uma vida nova, ele já está humilde, né, aceitando os menores lugares. O outro, ele ainda nem reconheceu. Ele, não, eu estou certo, esse meu pai está completamente errado na convicção dele. Então ele ainda vai ter um caminho longo pela frente, ele precisa lidar com a vaidade, ele precisa lidar com a inveja, ele precisa lidar com essa revolta perante o pai, esse inconformismo, né?
Então, o filho pródigo está numa situação muito melhor. Ele já está pronto para fazer um novo planejamento espiritual, né? Com vistas a um bom aproveitamento. Agora, o outro irmão ainda tem um caminho pela frente. E aí o Emmanuel, sobre isso, vai dizer assim: ignoramos qual dos filhos é mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possui a bênção do remorso. Olha só, né? E aí, gente, a Joana vai falar uma coisa para a gente perceber o que aconteceu aqui. O pai percebeu 2 filhos perdidos e um tinha acabado de encontrar. Como que esse pai agiu? E aí a Joana vai falar da terapêutica saudável utilizada pelo pai. E essa é uma das mensagens profundas que a gente quer deixar aqui hoje. Primeiro, que a gente tem que entender que muitas vezes nós também somos pródigos, não de bens materiais, mas de outras oportunidades, de outros bens. E outras vezes nós somos esse filho egoísta, que olha ali para a generosidade e critica e não compreende, né? Mas que a gente se esforce para, sempre que tiver oportunidade, trabalhar essa terapêutica do pai. Ser o pai que concilia os filhos perdidos. Inclusive a Joana vai dizer assim, que a gente não sabe qual foi o final da parábola, mas que com certeza esse pai conseguiu congregar os 2 filhos no lar e conseguiu fazer uma reconciliação entre eles e seguiu trabalhando a sua terapêutica. Qual é a terapêutica do pai? Que é a terapêutica que a gente precisa aplicar na nossa vida sempre, tanto para conosco, os nossos erros também, e para com o próximo. Ela vai dizer: a terapêutica saudável para esses males foi o amor do pai, sua compreensão e misericórdia, sua paciência e confiança na força do seu afeto. Então, meus irmãos, vamos confiar na força do amor. Que Jesus esteja sempre conosco e que assim seja. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar em cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua. Eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda